Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje abordaremos um tema que mexe com muita gente e de consequências muito trágicas às vezes. Você sente ciúmes? Muita gente sente ciúmes. Já parou para pensar o porquê do ciúme? Qual é o foco? De onde vem? O que significa? Porque se vivemos algumas situações e não as analisamos, corremos o risco de ter consequências drásticas. E temos visto pela mídia, muitas vezes, consequências seríssimas, ocasionadas por ações, por atitudes de ciúme. Temos visto assassinatos, violências, agressões, principalmente contra a mulher. Mas o ciúme e suas consequências não se resumem às questões que aparecem na mídia. Em muitos lugares, nos lares, no silêncio dos lares, escondidos, acobertados, temos efeitos e ações as mais variadas. Conflitos, os mais variados, de ambas as partes, independente de ser marido ou mulher, aonde manifesta-se o ciúme, as consequências são drásticas nas relações, levando muitas vezes, não raro, às violências que aparecem na mídia, mais contundentes, mas também leva à violência dentro do lar, ao desconforto, à perturbação para com os filhos, quando os existem já. Temos as mais variadas perturbações em consequência dos ciúmes. E se as consequências são sempre e maior parte das vezes desagradáveis, desconhecemos qualquer ação ou qualquer consequência resultante do ciúme que seja agradável, devemos parar para pensar nestas questões. Você já parou para pensar? Já se analisou? Já analisou como é que é a origem, o foco e por que sentir ciúmes? Ou você é daqueles que acha que sentir ciúmes é amar? Que o amor produz os ciúmes? Quem ama sente ciúmes? Se você pensa assim, há de que refletir um pouquinho mais sobre essa questão. E para auxiliar, eu vou pegar 2 textos curtinhos para a gente refletir um pouco. Um deles do psiquiatra brasileiro Augusto Jorge de Cury, na obra Tratando da Ansiedade. Nesta obra, o Cury, como psiquiatra, considera que a ansiedade é o mal do século, acima da depressão. Nessa questão, ele trata como um dos grandes problemas o ciúme. E diz o seguinte: o ciúme e a necessidade neurótica de controlar o parceiro ou a parceira, tão comuns na juventude, são exemplos de distorções do raciocínio nas relações interpessoais. Já tratou ali logo no início, o ciúme e a necessidade de controlar é uma questão neurótica, portanto é um problema interno da nossa psique. E produzidos por distorções de raciocínio, de entendimento sobre a vida e sobre as relações interpessoais. Toda relação interpessoal que ela não é pautada em valores internos, em valores saudáveis, está pautada nas neuroses, nas nossas doenças, nos nossos desequilíbrios, as relações interpessoais são doentes, são doentias. Então precisamos rever como é que estamos com estas questões internas da nossa psique para refletirmos profundamente nas consequências do ciúme, antes que este ciúme, que esta neurose nos leve a atos mais drásticos e de consequências irreversíveis às vezes e muito pesadas para as nossas responsabilidades. Outro texto que gostaríamos de tratar, semelhante a este, é do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Consolador, item 183, para quem quiser depois conferir e aprofundar estas questões. Emmanuel vai dizer que o ciúme é um indício de atraso moral ou de estabelecimento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço. Aqui Emmanuel vai exatamente no foco do problema. Todas as nossas doenças psíquicas, tirando aquelas que são consequência de anomalia física, todas elas
estão pautadas no egoísmo. O egoísmo é a base que sustenta os nossos males da psique, as nossas neuroses, os nossos conflitos, os nossos problemas interpessoais. E entre eles, as nossas relações pautadas no ciúme. O ciúme, em linhas gerais, está muito mais originado nessas doenças psíquicas e nos nossos problemas de insegurança de quem sente ciúmes, de desconfiança do que daquele que é objeto de ciúmes. Porque muitas vezes ele se manifesta sem motivo nenhum, sem razão nenhuma, porque as nossas neuroses nos levam a imaginar coisas, a viajar por caminhos doentios da nossa mente e, com isto, provocar conflitos os mais variados por causa destes parceiros. Mas, se analisarmos mais profundamente, o problema maior está, a fonte do problema está no egoísmo. Isto é uma verdade muito clara no Evangelho de Jesus, quando Jesus condiciona o reino dos céus à caridade. O que é a caridade? O antídoto para o egoísmo. É o remédio salutar para resolver a doença principal de nossas almas, que é o egoísmo. E esta doença produz um resultado, um outro efeito, que é o orgulho. E egoísmo e orgulho são as bases de todos os nossos males. Pode aprofundar, pode buscar informações, aprofundar o entendimento para perceber que a base está aí. Por isso o Evangelho de Jesus nos convida exatamente. Condiciona o reino dos céus à caridade, que é o desfecho final. A caridade incondicional, a caridade em todos os sentidos, no seu sentido mais amplo, composta da ação de todas as virtudes conjugadas. Isso é caridade. Mas para chegar à caridade, não dá para ser caridoso efetivamente sendo orgulhoso. Não dá para ser caridoso sem ser, se formos impacientes, intolerantes. Mas a base de sustentação desses males está no egoísmo e no orgulho. Todas as outras males, consequências disso, são impaciência, intolerância e todas as outras causas. É a sustentação, é a referência para egoísmo e orgulho. Então, para chegarmos a vencer estes e chegarmos à caridade incondicional proposta por Jesus, é preciso, primeiramente, ir conquistando as virtudes mais simples, porque ninguém chega no general, numa guerra, sem antes vencer todo seu grupo, todo o seu exército. Então, preciso vencer por partes. Então, é importante que pensemos nestas questões para irmos trabalhando, aprofundando, analisando a nós mesmos. Se sentimos ciúmes, temos que entender que a doença está em nós. Em quem sente pela falta de confiança, por insegurança, por baixa autoestima e por algumas questões mais. Por egoísmo, principalmente, e por orgulho. Então é preciso que pensemos. Se você sente estas questões e elas estão te levando a tendências para a violência ou algo desse gênero, antes que isso ocorra, algumas medidas são necessárias para que não haja um desfecho mais dramático e mais drástico. Para isso, algumas sugestões que para todos os males podem nos auxiliar é a oração, para que busquemos sintonia com planos mais elevados e possamos ir fugindo dessas nossas tendências. Vigilância dos nossos atos, buscar cuidar os nossos atos, como propõe Santo Agostinho em resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, analisar diariamente os nossos pequenos atos para que possamos ir nos conhecendo, porque a chave é autoconhecimento. Mas se a tendência está muito forte para atos de violência ou qualquer outro, antes que eles ocorram, também pode ser necessário buscarmos ajuda profissional daquele que sente ciúme, não daquele que é objeto do ciúme. O amor é a meta em todos os nossos caminhos, em todas as nossas andanças. O ciúme não é amor, nem representa o amor. O Evangelho de Jesus é a base para nos encaminhar na direção de uma vida saudável e de relações interpessoais saudáveis. Pense nisso e melhore as suas relações. Muito obrigado, continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.